Com certeza, todo mundo ouviu falar em Abraham Lincoln, nem que seja só o nome. Ele foi um grande presidente estadunidense conhecido pela sua honestidade e também por acreditar piamente no paranormal e no sobrenatural. Lincoln presenciou vários fenômenos, mas de tudo que ele presenciou, nada foi mais assustador do que a experiência de encontrar o seu duplo. Contam que Lincoln estava descansando, deitado em seu gabinete em frente a um grande espelho, e foi quando viu 2 reflexos de si mesmo. É claro que se assustou, mas mesmo assim aproximou-se do espelho para olhar de perto. Só que o duplo tinha desaparecido. Ao se deitar novamente, o viu de novo. Ou seja, parece que o duplo estava lá o tempo todo, e por várias vezes o ex-presidente tentou encontrar-se de novo com a sua cópia, mas nunca mais conseguiu. E ele não foi o único. Várias personalidades ao longo da história tiveram esse encontro. Isso sem contar nas milhares e milhares de pessoas não famosas que passam por isso todos os dias e ficam apavoradas, com razão, porque pode ser perigoso. Então fica aí. Essa noite eu vou contar mais histórias sobre esses encontros fantásticos e assustadores. Fica até o final, porque o último é simplesmente incrível. E antes dele, eu vou contar a minha experiência com o duplo. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam bem-vindos, é noite de histórias de assombrações. E o que aconteceu a Abraham Lincoln pode ser explicado como fenômeno ou como alguns chamam de fantasma doppelganger. Doppelganger é uma palavra alemã, seu significado é aquele que caminha ao lado. É um outro de você, idêntico, cuspido e escarrado, mas não se trata de um sósia e nem de um clone. Porque não é um ser biológico, é um fenômeno relacionado ao paranormal ou ao sobrenatural. Porque não se sabe, na verdade, se trata-se de um fantasma, de uma entidade, ou se está ligado ao fenômeno da bilocação. Geralmente, também está ligado a prenúncios de coisas ruins, de má sorte, e é chamado de gêmeo maligno, o gêmeo do mal. A bilocação que eu falei é o ato de se estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Para os parapsicólogos, trata-se de paranormalidade. Para o espiritualismo e ocultismo, trata-se de uma capacidade espiritual. E para os cristãos, trata-se de um ato divino, um poder divino, um milagre. Tem também a parte científica. É a autoscopia. Na neurologia e psiquiatria, é o termo usado para a visão dos duplos. Isso não passaria de uma alucinação, de ver o próprio corpo à distância, e pode ocorrer como sintoma de epilepsia ou esquizofrenia. Tem até uma explicação na criminologia. Mas essa, gente, eu nem levei em conta. Só que eu vou falar assim mesmo. É que os criminologistas acham que tem a ver com a semelhança física. Nada mais. Que são acusações injustas de testemunhas oculares que confundem o inocente com o criminoso por causa da semelhança física. Ah, faz favor, né? Até ceticismo tem limite. Eu acredito sim que muita coisa que se pense ser paranormal possa ser problema psiquiátrico e vice-versa. Mas sempre cada caso é um caso e sempre deve ser avaliado com muito cuidado. Como eu disse, eu passei por isso. E sim, eu sei, eu não sou exemplo de sanidade, mas eu não sou nem esquizofrênica e nem epilética. E quem disse isso foi o doutor. Na época em que aconteceu, eu ainda era criança. Tinha grande parte dos parafusos em seus devidos lugares. Eles foram só afrouxando com o tempo. Quer dizer, eu sei que eu vi. Mas esse relato meu, eu vou deixar mais para o final. Mas enfim, são muitas as explicações para o doppelganger. Mas de qualquer forma, deve ser assustador ver isso. E como eu disse, né, muitos são os casos conhecidos de personalidades históricas que tiveram essa experiência. E um deles foi Johann Wolfgang von Goethe, escritor, poeta, político alemão. Esse homem foi assombrado por doppelganger a vida toda. E para piorar, o duplo que ele via era dele mesmo. A primeira vez foi quando voltava para casa por uma trilha deserta. Notou que ao longe vinha alguém em sua direção. Quando se aproximaram, aí veio o susto. Era ele mesmo.
apesar de estar com outras roupas. Quando estavam muito perto um do outro, o duplo desapareceu. E por muitos anos, nessa mesma trilha, Goethe teve o mesmo encontro. Quem também passou por essa experiência foi a imperatriz russa do século XVIII, Catarina a Grande. Era madrugada quando os servos acordaram a imperatriz, apavorados, dizendo que ela estava sentada na sala do trono. Mas como isso? Eles mesmos a tinham visto ir dormir. Claro que a mulher não estava entendendo nada, mas mesmo assim foi até a sala do trono e deu de cara com ela mesma, outra Catarina, sentadinha em seu lugar, e ficou com tanto medo que pediu aos guardas que atirassem no que ela chamou de fantasma. E foi quando o duplo desapareceu. Meses depois, Catarina a Grande morreu. O poeta Percy Shelley, marido da escritora Mary Shelley, a criadora do Frankenstein, também viu seu duplo e só confessou isso à esposa, no leito de morte. Ele disse ter visto a ele mesmo por 2 vezes, e não foi só ele, não. Uma amiga do casal disse que viu o duplo de Percy em um caminho perto da casa dela. Ele entrou em um beco, nunca mais saiu. Só que no dia mencionado, Percy estava em casa com a esposa e outros amigos. Isso aconteceu também a outra rainha, Elizabeth I, que sempre foi considerada uma mulher equilibrada e sensata, que jamais acreditaria em um fenômeno inexplicável, até acontecer com ela. Com muito medo, ela relatou ter visto a si mesma deitada em sua cama e parecia estar morta. Poucos dias depois, ela morreu. Outra prova de que um doppelganger pode ser perigoso e, além da morte, pode levar a pessoa à loucura. Isso aconteceu ao escritor Guy de Maupassant. No caso dele, pelo que contam, ele encontrava seu duplo com frequência. E foi esse duplo que teria ditado a ele um conto. A história era de um homem possuído por um espírito mau que foi enlouquecendo pouco a pouco até morrer. Depois de concluir e publicar esse conto, o escritor ficou completamente louco, precisando ser internado em um sanatório, onde morreu apenas alguns anos depois. Nenhuma freira escapou. Seu nome era Maria de Jesus Agreda. No século XVII, os exploradores espanhóis chegaram ao território do Novo México e encontraram tribos nativas que praticavam canibalismo. E aí os nativos contaram que a prática teria sido ensinada a eles por uma mulher de roupa azul. Pelas informações que foram passadas e também uma pesquisa, os exploradores chegaram à conclusão de que se tratava de uma freira e, pela descrição dada pelos nativos, acabaram chegando à irmã Maria de Jesus. Acontece que ela era uma freira enclausurada, que nunca tinha deixado o convento na Espanha. Ao que parece, ela conseguia controlar seu duplo, dominava a bilocação e por isso conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. No começo ela foi acusada de bruxaria, mas foi absolvida, porque a igreja considerou esse poder como divino. Isso porque era a freira. Imagina se fosse a coitada da camponesa, né? Eu aposto que a história ia tomar um rumo bem quente. Mas antes de contar as 2 primeiras histórias, não se esqueçam de deixar o like para me ajudar a cuidar dos bichinhos, para o canal crescer. Se não for um paciente, se inscreva, se interne, porque aqui tem assombração, tem crime, tem ufologia, tem mistério, só casos reais. E por isso mesmo, ativa aí o sininho para não perder nenhum, tá bom? Muito obrigada. Então, como eu falei, eu passei por algo do tipo. E para falar a verdade, eu só fui lembrar disso e associar o assunto enquanto eu estava escrevendo esse roteiro. Eu era criança, cerca de uns 8 anos. Foi há 84 anos. E estava com minha classe, assistindo a desenhos no pátio coberto da escola. Era dia de educação física, estava chovendo, e para a gente não ficar enchendo o saco do professor, eles botaram a gente ali na frente de uma TV. A gente estava sentada perto do banheiro quando eu vi uma das professoras entrar lá. Só que ela não saiu. Passou muito tempo. Eu estava sentada ao lado, eu ia ver a mulher saindo. Só que passou um tempinho e ela entrou de novo. Do mesmo jeitinho que da primeira vez, repetindo os mesmos movimentos, com a mesma roupa, como se alguém tivesse dado um replay. Só que dessa vez, ela saiu alguns minutos depois. Gente, será que eu vi um duplo? Bom, se eu vi, ainda bem que não foi o meu, porque, como eu disse, é muito perigoso. Só que um desses casos teve bastante alcance no mundo. Foi documentado, estudado e é muito interessante.
Esse caso ficou conhecido como a gêmea fantasma de Émile Sagie. Émile foi uma professora de francês e, segundo diziam, era uma excelente profissional. Por isso mesmo ninguém entendia porque em 16 anos de profissão passou por umas 18 escolas e sempre era mandada embora. O problema é que ela assustava os alunos. Em um internato, a poucos quilômetros da cidade de Volmar, na Letônia, 42 meninas da aristocracia estavam matriculadas, e entre elas, Julie, que na época estava com 13 anos, e foi ela quem tornou esse caso conhecido. Em 1845, uma nova professora tinha sido contratada. Émile Sagie, de 32 anos, loira, alta, parecia muito tímida, mas ao mesmo tempo era muito amável, alegre, gentil. Tanto as alunas quanto os professores adoravam. Mas não demorou muito tempo depois da sua chegada ao internato para que as coisas começassem a ficar bem estranhas. Uma aluna disse tê-la visto em um lugar, só que outra também a tinha visto na mesma hora, em outro lugar, completamente diferente. E com o passar dos dias, mais coisas assim aconteceram. Os relatos dessa aluna Julie sobre o que acontecia à professora no internato foram muitos. Em um dia de aula, ela e mais 12 meninas estavam copiando a matéria que Émile passava no quadro negro. Mas, de repente, não havia só uma professora, e sim duas, idênticas. A segunda, Émile, imitava os movimentos da primeira. Só que o mais curioso era que a primeira parecia ficar letárgica, como se estivesse agindo em câmera lenta. Todas as alunas presenciaram aquela cena bizarra, ficaram chocadas e sem reação. Isso durou por algum tempo, até que a segunda professora simplesmente desapareceu, na frente de todo mundo. Com muito medo, as meninas avisaram a professora o que tinham visto, mas ela não tinha nem ideia do que falava, nem tinha percebido nada. Alguns dias depois, outra aluna, Antoinette, estava na aula de costura e Émile também estava na sala, sentada em uma cadeira costurando, quando outra vez ela se duplicou e a outra Émile estava grampeando um vestido em um manequim do outro lado do cômodo. E conforme os meses foram passando, o fenômeno foi se repetindo e a história se espalhando pelo colégio. Alunas apavoradas contavam umas às outras o que viam. Viam o duplo da professora Émile, mas ela mesma nunca viu e nem sentiu nada. Estavam todas com muito medo e, claro, sem entender o que acontecia. E em uma dessas tardes foi que aconteceu o fenômeno mais assustador, quando todas as 42 alunas estavam reunidas na mesma sala. Era uma aula de botânica e Émile deixou a sala por alguns minutos para pegar umas flores do jardim que fariam parte do assunto da aula. As alunas a viram pela janela colhendo as plantas, mas ao olharem para a mesa da professora, lá estava ela, sentada ali. Ao mesmo tempo em que a professora que saiu da sala continuava no jardim, mas novamente agindo em câmera lenta, letárgica, como se estivesse adormecendo. Duas dessas meninas, com medo, tomaram coragem e se levantaram, foram até o duplo e a tocaram. E aí ficaram ainda mais assustadas, porque não era matéria sólida, era como tocar um pedaço de pano macio. Imediatamente, o duplo desapareceu e a professora ainda estava no jardim, só que agora com seus movimentos normais. E a gêmea fantasma de Émile continuou a ser vista nos 18 meses em que ela trabalhou no internato. Mas começou a dar problemas. Um número grande de pais de alunas se dirigiam à diretoria reportando o que as filhas contavam. Elas estavam com muito medo, tão apavoradas que muitas nem queriam mais voltar depois das férias. Isso fez inclusive com que muitas deixassem de vez o colégio. Depois desses 18 meses, de 42 alunas, havia somente 18 matriculadas. E aí não teve jeito. Com muita relutância, a diretora foi obrigada a demitir Émile. Em todo esse tempo, a aluna Julie tinha ficado bastante próxima da professora e contou que quando soube da demissão, Émile pareceu nem se espantar, só suspirou e disse: já é a 19ª escola que me manda embora. Depois de deixar o internato, Émile desistiu de lecionar e foi viver na Suíça com uma cunhada que tinha muitos filhos e iria ajudá-la a cuidar deles e a educá-los. E ela mantinha ainda a amizade com Julie através de cartas, só que contou certa vez que os seus sobrinhos sempre falavam sobre as duas tias Émile. Talvez pelo mesmo motivo de sempre, ela também deixou essa função e foi para a Rússia. E depois disso, Julie nunca mais teve notícias da professora e amiga.
Emile nunca disse ter visto o seu duplo. A parapsicologia tem uma explicação para isso. É que o duplo, ou o gêmeo mau, é composto de uma matéria tão rarefeita que não pode ser percebida pelos 5 sentidos, mas como também pertence um pouco ao plano material, já que é ligado a outra pessoa, de vez em quando é possível enxergá-lo, mas assim que é tocado ou molestado de alguma maneira, se desfaz. Dizem também que se algo acontece ao duplo, o gêmeo original pode ser seriamente afetado. Mas conta aí, você já teve alguma experiência do tipo? Já teve a impressão de ter visto a mesma pessoa em 2 lugares? Você já encontrou seu próprio duplo? Eu espero que não, mas conta aí que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final, isso me ajuda muito. Se inscreva, se interne, seja um de nós, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se gostar, por favor, deixe o seu like. Semana que vem eu volto com mais histórias de assombrações. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.